Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Quem fala aqui é o pastor Ricardo Aurino e estamos em mais uma transmissão do culto online da Igreja Batista no Jardim Satélite. Nós estamos com um grupo reduzido de pessoas aqui em nossa sede em São José dos Campos e vamos ter um culto completo com muita adoração, com oração, intercessão, com uma mensagem para o seu coração e também vamos ficar sabendo quais são as atividades da nossa igreja para os próximos dias. Reúna aí sua família, comece a reunir a todos para participar, comece a fazer também seus pedidos de oração, se comunique, esteja junto, porque nós, apesar de não estarmos juntos fisicamente, estamos juntos em oração, estamos juntos espiritualmente, a nossa igreja está viva e atuante. Vou orar, depois nós vamos começar a adorar a Deus. Você pode aí, de onde estiver, orar comigo. Você que vai assistir a transmissão depois pela gravação, Deus abençoe sua vida também, onde você estiver. Me acompanhe em oração agora, neste momento. Senhor, nós pedimos a Tua bênção para todos que estão participando dessa transmissão, estão em suas casas, ou onde estiver, vendo essa transmissão, ouvindo a Tua palavra. Cuida de todos, de suas famílias. Aqueles que vão assistir depois a gravação também sejam alcançados e abençoados. Colocamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Muito boa noite. Graça e paz para a sua vida. Que cântico, que hino maravilhoso, né? E são hinos cantados assim, que alegram o nosso coração, nos dá esperança, e são louvores que damos a Deus. Que Deus te abençoe. Meu nome é Cláudio, sou um dos pastores aqui na Igreja Batista no Jardim Satélite. E queremos que nesse tempo em que estamos celebrando aqui de forma virtual, está nos acompanhando, a nossa oração é que Deus trate com você, que você louve nesse momento de oportunidade, que você participe de todos os momentos da intercessão, com a sua generosidade e fidelidade, mas também que Deus fale com você através da mensagem e possa trazer para a sua vida crescimento e para todos nós. Você também que talvez esteja ouvindo num outro momento, que vai ouvir no outro momento, que Deus use esta palavra e tudo que fizemos aqui, para que o seu coração seja confortado, você ganhe fé e seja abençoado por Deus. Muito bem, nós estamos aqui na igreja, uma equipe maravilhosa de pessoas servindo, uma equipe reduzida, mas trabalhando na técnica, trabalhando em tudo, e isso é motivo também de louvor a Deus. Nós começamos uma série de mensagens chamadas Dias Melhores Virão, e nesse domingo nós começamos, o pastor Ricardo pregou sobre onde está Deus, né? Aonde Deus está, e aprendemos algumas coisas importantes a respeito de perguntas que fazemos em momentos difíceis. E se você ainda não ouviu, eu recomendo você que depois vá no nosso canal. Se não estiver, vai estar no nosso YouTube, você pode depois assistir. E você pode ouvir uma mensagem que vai te dar muita conforto para o seu coração e vai ajudar a responder algumas perguntas que talvez você esteja passando. E hoje é a segunda mensagem, nós vamos falar sobre o grande amor de Deus. Como nós podemos viver nesse tempo difícil e entender essas dificuldades, como é que o amor de Deus está presente. Então, creia no grande amor de Deus. Nós estamos usando o livro como referência do Max Lucado, Melhores Dias Verão, e é isso que nós vamos trabalhar nessa noite. Deus é Pai. Deus é Pai. Esta frase está na boca do brasileiro, está na boca de muitas pessoas, e nós entendemos e repetimos isso muitas vezes, e de fato é uma declaração verdadeira. As Escrituras vão falar em João, no Evangelho de João, capítulo 1, uma coisa muito importante, você já deve ter ouvido, Deus é Pai. É verdade,
Mas há algo que você precisa guardar, quero que você pense nisso agora e no final a gente vai falar também, é que a Bíblia diz que para ser filho de Deus, para participar dessa paternidade, estar debaixo das bênçãos de Deus, João vai dizer que quem crê em Jesus Cristo recebe o poder, a capacitação, e aí você se torna filho de Deus. Então todos nós somos criados e criaturas de Deus, mas para desfrutar das bênçãos e da paternidade divina, você precisa crer em Jesus Cristo. É o que as Escrituras nos ensinam. E muitos já são filhos de Deus, né? Já tomaram uma decisão por Cristo, mas ainda, em algum momento, ela talvez não entendeu, ainda não aprendeu, não leu as Escrituras de uma forma correta ou completa, e se comporta como se Deus fosse um patrão, como se Deus fosse um juiz, alguém muito severo, alguém que está disposto o tempo todo para colocar regras de comportamento, para punir quem desobedece às suas ordens, e talvez por ter uma experiência paterna na sua família, ou talvez não teve essa oportunidade e foi criado por algumas outras pessoas que representam a sua paternidade, teve uma experiência ruim, e assim projeta para Deus, quando ouve a palavra Deus é Pai, tem uma experiência, uma visão errada a respeito de Deus. E muitos de nós ainda agimos como criança. Imagina uma criança que ela sofreu, foi abandonada ou perdeu seus pais, foi criada numa creche ou nas ruas, e depois ela é adotada por uma família. Aquela família, cheia de amor, vai cuidar dela, vai trazer para sua casa, vai cuidar como filho, vai abraçá-la, mas ela ainda se comporta como se a cada dia fosse lhe faltar o alimento, fosse lhe faltar o carinho, fosse ser maltratada. Isso não tem sentido. Nós sabemos que Deus é Pai, mas geralmente não sentimos assim. Muitos de nós não sentimos assim. E é por isso mesmo, como a gente não se sente amado por Deus, é que nós precisamos nos voltar para as Escrituras e aprendermos algumas coisas sobre isso. Você pode contar com o cuidado de Deus. Se Deus é Pai, e se você já é filho de Deus, você pode contar com esse cuidado na sua vida. Nós vamos aqui ver no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 39, mas eu vou abordar alguns aspectos desse texto, e vamos destacar algumas coisas, algumas verdades que mostram este grande amor de Deus envolvido, que permeia através de Jesus Cristo, e vamos pensar como isso se aplica e se aplicou na minha e na sua vida. Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma pergunta que deve vir para você é essa: que coisas são estas a que Paulo se refere? Paulo faz uma declaração, olha só. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, ele diz que Deus é por mim, que Deus é por você, e ele fala, quem será contra nós? Mas que coisas são estas que dá a Paulo essa segurança, esse direito de fazer uma declaração tão forte, dizendo que Deus é por ele, que Deus é por nós, e que ninguém pode se interpor? Por que ninguém pode se colocar contra nós? Por que ninguém pode se colocar contra você ou contra eu? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, Deus é por você, porque o próprio Deus age em seu favor. Olha, o Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A Bíblia vai nos ensinar que Deus age em seu favor. Você já pensou nessa declaração? Um Deus que cuida de nós, um Deus que cuida de mim, que cuida de você. E a Bíblia vai dizer que no universo há um Deus, alguém que tem um plano, um propósito para a nossa vida. E por causa desse propósito que Deus estabeleceu, Ele vai agir. Algumas traduções vão dizer, sabemos que Deus tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas este cooperar tem a mão do Todo-Poderoso.
Tem a mão de Deus conduzindo a história da sua vida, e Deus governa sobre tudo e sobre todos, e não há nada que escape debaixo do seu cuidado. O apóstolo Paulo, ele fala nesse texto que tudo cooperam. Nós temos um projeto de Deus para mim e para você, e Deus quer que você venha a ser parecido com Cristo. O que isso significa, ser parecido com Cristo? Esse é o propósito que Deus tem para mim e para você, é que você, em qualquer circunstância, em qualquer momento da sua vida, seja o que for que você venha passar, a sua mente, o seu coração, as suas emoções sejam iguais a que foi Jesus. Do mesmo modo que ele enfrentou dificuldades nesse mundo e olhou para as dificuldades, e ele sabia que Deus estava agindo na história e controlando a história para que o propósito do Pai se cumprisse na vida dele, e ele então não teve medo e não blasfemou. Então, eu quero que você guarde isso. Deus é por você. Deus é por cada um de nós que estamos aqui. Deus está agindo. E é isso que nós temos que lembrar. No tempo certo, Deus age, nem antes nem depois, Ele não se apressa. Há uma canção muito bonita, que eu gosto dela, inclusive ouço ainda, que eles cantam assim: Deus nunca chega atrasado. Né? Deus nunca chega atrasado. É o momento certo. Nem sempre, às vezes, nós aprendemos domingo que nós não entendemos o agir de Deus, mas você deve confiar que Deus tem o melhor para você. Não importa quais sejam as circunstâncias ou que tipo de pessoas pode se levantar contra você, Deus é por você, Deus está ao seu lado. Esse texto diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Então, guarde isso. Segunda coisa que nós aprendemos aqui no livro de Romanos: você está livre da condenação eterna. Lembra que a pergunta do apóstolo Paulo é: que coisas, né? O que é que eu recebi da parte de Deus, que Deus está em meu favor? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa, meu irmão, meu amigo, meu querido? Que não há nenhuma acusação que possa ser feita contra você. Pense do jeito que você viveu, as coisas que talvez você tenha feito, os erros que você cometeu, as coisas que você talvez hoje se envergonhe e que você não gostaria que isso viesse à tona. E você talvez tomou uma decisão por Cristo, mas você ainda traz uma certa culpa. Eu fiz um aconselhamento uma certa vez com uma irmã, e ela me contava que ela tinha muito medo do dia da ressurreição, quando ela fosse para o céu. Olha que coisa interessante. E eu falei: mas por quê? Ela fala: pastor, porque eu fiz tantas coisas erradas das quais eu me envergonho. Aí eu disse para ela: não há mais nenhuma condenação dos que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então você não tem mais nenhuma culpa sobre a sua vida. Não que você não tenha feito nada errado, mas a Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Essa é a ilustração que Ele usa para nós entendermos. Você pode andar de cabeça erguida, sem culpa, porque Jesus já perdoou você. Não importa o que você fez, não importa a gravidade do que você fez, talvez tenha consequências sérias no campo da lei, não importa. Em Cristo Jesus, você é uma pessoa totalmente nova, é uma nova criatura. Então, estar em Cristo é estar livre do sentimento de culpa que atormenta a mente de muitas pessoas. Estar em Cristo é saber que você agora é uma pessoa salva, perdoada, e que você tem uma nova morada prometida para você. Você já imaginou você viver sem culpa? Sem o peso da responsabilidade de ter que dar conta de coisas que você não gostaria? Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, faça isso ainda hoje, porque você vai sentir um alívio que você nunca sentiu. Que talvez nenhuma terapia vai conseguir tirar isso de você. Ela ajuda, ela vai te dar condições para você pensar, mas a culpa quem remove é Jesus. E você vai ser livre. Terceira coisa que nós aprendemos aqui no livro de Romanos, olha só que coisas, né, que o apóstolo Paulo está trazendo para nós. Agora o Espírito Santo, Deus é por você, porque o Espírito Santo habita em sua vida.
Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito Santo habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Esse texto, queridos, nos dá uma palavra muito interessante. Jesus, uma certa vez, conversando com seus discípulos e trazendo seus ensinos, ele disse assim, que quando alguém tomasse uma decisão por ele, eu estou parafraseando o texto, ele e o Deus Pai viria até essa pessoa e faria morada no coração. Você já pensou que é compartilhar a sua vida com Deus eterno? Porque qual é a diferença que isso faz na minha vida, pastor? Talvez você pense, o que isso significa que o Espírito Santo vai habitar em mim? O que isso significa? Significa que o Espírito Santo em nós vai te habilitar para vencer, inclusive, momentos como esse que estamos vivendo. Numa pandemia, numa crise em que pessoas estão com medo, estão sofrendo, não sabem do futuro, não sabem o que fazer. O Espírito Santo em você, que Deus já lhe deu, ou vai lhe dar, se você tomar uma decisão por Cristo, vai vir sobre você e eu vou usar uma linguagem do dia a dia, vai tornar você capaz de enfrentar circunstâncias que você, na sua natureza normal, não conseguiria. Você não vive sozinho. Deus compartilha todos os momentos com você. Eu não sei se você talvez esteja sozinho agora. Talvez você seja separado, ou você, por algumas circunstâncias, ou mais velho, esteja sozinho, se sinta sem ninguém. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aí com você. Você vai senti-lo, primeiro, pela declaração das Escrituras. Creia que Ele está com você. Isso vai produzir dentro de você uma convicção. Mas pela graça de Deus, em algumas vezes, Ele pode te dar o privilégio de ter a percepção de senti-lo perto de você. Não é necessário, mas se Deus quiser, Ele vai fazer isso. Mas creia nisso, nessa declaração. Quarta coisa, Deus é por você, Deus é por mim, porque Ele o adotou como filho amado. Olha o que Paulo está trazendo para nós, as condições que ele fala. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Queridos, é isso aqui que eu disse para vocês lá no começo da minha fala. Quando você toma uma decisão por Cristo, você é tornado filho de Deus, você é adotado na família de Deus. A igreja é a família de Deus, porque fomos adotados por causa de Cristo. Ele é o meio e a forma de sermos tornados filhos de Deus. E quando você se torna filho de Deus, você se torna amado por Deus. Agora é um amor que muda a sua vida, que muda a sua história, que cuida de você. Antes da salvação é um amor de busca, de intenção, mas a pessoa sem Cristo está à mercê do mundo, do sofrimento, da dor. Ela não tem a presença de Deus na vida dela. Mas quando aceitamos a Cristo, esse Espírito Santo nos faz filho de Deus, o Espírito Santo testifica dentro de nós. E esse é um dos maiores privilégios, somos feitos filhos de Deus. Max Lucado, falando do olhar desse Deus tão amoroso, ele escreveu assim, olha que coisa bonita. Ele ama o que vê, transbordando de emoção, vencendo o orgulho, o Criador das estrelas se vira para nós, um por um, e diz, você é meu filho, eu o amo muito. Se algum dia você se afastará de mim, ou você se afastar de mim, e for embora, ou você irá embora, mas quero que você saiba que já estabeleci um caminho de volta. Talvez você esteja ouvindo, esteja distante do Evangelho, esteja vivendo um momento de muita crise, você está fora da proteção da igreja de Cristo, está vivendo um sofrimento. Lembra que Deus te ama e Ele já tem um caminho de volta para você. Então, não fique longe, não fique fora desse amor. Essa é uma das outras coisas que o apóstolo Paulo está dizendo. Se temos como pai, é isso que ele está dizendo, né?
que diremos, pois, destas coisas? Como Deus pode ser, quando alguém possa ser contra mim e contra você, se você é filho de Deus? Você foi adotado na família de Deus, então não há quem possa se colocar contra aqueles que pertencem ao nosso Deus. Deus é por você também, porque há uma herança prometida. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Queridos, quando você é filho, e mesmo nas leis de sucessão humana, uma das coisas que acontece, você tem direitos a uma herança, e a Bíblia usa essa figura para dizer que você também faz parte da herança. A Bíblia diz que muitas bênçãos que já foram transmitidas e prometidas a Cristo, Deus o Pai entregou o reino a Jesus e todas as coisas, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiro com Cristo. Não dá para nós imaginarmos o que isso significa na prática, mas uma coisa nós sabemos, nós estamos na linha de sucessão de bênçãos que Deus tem para mim e para você, não por causa dos nossos méritos, mas por causa de Jesus Cristo. Então, não se preocupe. A Bíblia diz que Deus não se esquece, inclusive, das obras das nossas mãos. Você faz parte da herança eterna. E também, Deus é por você, porque a sepultura não é o seu lugar. Talvez essa seja a maior luta do ser humano. Filmes e filmes de ficção, tentativas da física, da ciência, está tudo tentando como vencer a morte. Essa é a maior luta do ser humano ao longo da história. Mas olha o que diz Romanos 8, 23. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente. Nós já falamos, a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Queridos, essa é uma das promessas do Evangelho que faz com que ele seja diferente de qualquer outra religião do mundo. Você vai ressuscitar dos mortos e vai ter um novo corpo. Porque nós não somos daqueles que cremos e ficamos com Deus e tudo acabou, não. Há um tempo em que nós seremos ressuscitados, vamos voltar novamente à vida e o nosso corpo vai ser transformado. Recentemente, nessa semana que passou, tivemos a perda de alguns irmãos dessa comunidade. Alguns dos irmãos faleceram. Suas famílias estão tristes, vivendo talvez o luto, mas eles têm esperança. Meu cunhado, queridos, olha só, presta atenção. Meu cunhado, nesse período que começou a quarentena, em menos de 50 dias, ele perdeu a sua filha. 22 dias depois, perdeu a outra filha. E uma semana atrás, perdeu o seu neto. Esse homem está... Não dá para descrever. Eu falei, eu não posso, eu não tenho palavras. Foi o que o pastor Ricardo falou. Tem hora que nós não temos palavra, a gente tem que abraçar. E o abraço ainda teve que ser virtual. Graças a Deus. Ele não era, mas ele está numa igreja. Hoje, ele está com Jesus. E o Espírito Santo que habita em nós está consolando ele, porque nós não poderíamos fazer isso. Já imaginou? Em menos de 50 dias, 3 pessoas, 2 filhas e um neto. Eu perdi a minha filha em 2017, meu pai em 2006 ou 2007, mais ou menos. E eu, naquele dia, naquele tempo, depois eu voltei lá, eu vi a minha filha ser reduzida a pó. Simplesmente. E como é que nós lidamos com isso? Porque a dor talvez seja a mesma dos demais. Mas há uma diferença. Quanto à dor, talvez medo, como lidar com isso? São as Escrituras que nos ajudam a fazer isso. A promessa da redenção do nosso corpo, Paulo vai explicar isso, você lê depois Coríntios capítulo 15, também tem no livro de Tessalonicenses, mas a Bíblia diz que os justos vão ressuscitar dos mortos.
E o maravilhoso desta promessa é que será um novo corpo, um corpo que agora que não terá mais dor, não terá sofrimento, não terá doenças, não terá mais preocupações. Nada dessas coisas que nos atinge hoje vai nos atingir, porque será um corpo glorificado. Um corpo e esse corpo é a grande vitória sobre o presente tempo, sobre a presente ordem. Um corpo livre da morte, do poder do pecado e da morte. E nós poderemos, então, vermos os nossos amados e todos os outros. Você vai ver nas Escrituras, a Bíblia vai falar muito sobre isso, é algo muito complexo, mas a Bíblia fala sobre isso. Assim como Jesus voltou dos mortos e abraçou os seus amigos, e nós vamos nos encontrar com Ele, você que crê em Jesus, e todos nós temos esperança, um dia vamos nos encontrar com os nossos amados. Eu creio absolutamente nisso. Quem será contra nós? Não tem nada que possa nos abalar. Poderemos nos reunir. 1 Tessalonicenses capítulo 4, leia depois, vai falar sobre essa esperança que nós temos. Por isso, nada pode te separar do amor de Deus, absolutamente nada. Diante dessas declarações que ilustram e revelam como Deus age em nosso favor, que o apóstolo Paulo falou para nós, não há nenhuma possibilidade que nós venhamos a ser separados desse amor apaixonado por Deus, esse amor que Ele tem por nós. E aí o Espírito Santo enche o coração de Paulo para nos encorajar, para que eu e você fique firme, para que nós não sejamos abalados por seja qualquer circunstância. Olha o que diz o texto. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo lista aqui algumas situações, alguns adversários, algumas coisas que pode tentar se interpor contra você, para derrubar você na sua caminhada, para deixar você prostrado. Mas Paulo vai dizer que nada disso poderá afetar a nossa vida. E eu quero, por causa disso, diante dessa série que estamos falando, nós podemos crer que dias melhores virão. Com toda certeza. Não é palavra positiva, não é declaração positiva, é declaração das Escrituras. Por isso você pode esperar que dias melhores virão, porque, em primeiro lugar, o destino não pode separar você de Deus. Paulo fala nem a morte, nem a vida. Nem a iminente morte. Lembra que Paulo está sendo, junto com a igreja, perseguido, ele vai ficar preso, e ele vai, a tradição nos diz que ele morreu decapitado, o fim do apóstolo Paulo foi esse. Muitos cristãos naquela época sofreram, foram parar nos coliseus de Roma, eram mortos por sua fé. A Bíblia diz que alguns não negaram e preferiram a morte porque sabiam de uma melhor ressurreição, chamada superior ressurreição. Como é que a gente entende uma coisa dessa? Nem a iminente morte pode separar você do amor de Deus. E nem mesmo a vida presente. Ele fala nem a morte, nem a vida. Nem mesmo tudo que a vida oferece. Os prazeres físicos, carnais, os bens que nos dão uma certa ostentação, os poderes deste mundo. Nada dos benefícios imediatos que foram, inclusive, oferecidos a Jesus no seu momento lá em Lucas 4. Ele estava em jejum, fragilizado, 40 dias sem comer, talvez sujeito a qualquer tipo de situação física muito complicado. Satanás ofereceu tudo isso para ele. Mas ele disse, somente o Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestará culto. Ele não pôde dissuadir Jesus da sua trajetória. Outros textos falam de várias pessoas. Hebreus 11, 25 fala de Moisés, que Moisés, desfrutando dos prazeres que ele poderia ser como príncipe, abandonou tudo isso e preferiu sofrer com os povos do seu tempo, porque sabia que Deus tinha algo melhor para o futuro. Então nem a morte, ou nem mesmo a morte, nem mesmo a vida. Segunda coisa, dias melhores virão porque os seres espirituais também não podem separar você de Deus. Paulo diz, nem anjos, nem demônios. Queridos, o mundo espiritual é uma realidade e muitos estão presos nessa realidade. Mesmo que algumas pessoas não tenham consciência.
Eu tive a oportunidade de cuidar de algumas pessoas. Por exemplo, uma vez uma pessoa pediu oração para nós, fomos orar por ela e ela foi tomada por um espírito maligno. Ela não sabia que tinha aquilo. Ela não acreditava em nada disso, mas ela era possessa. Deus a libertou, depois ela foi para a igreja e ela foi livre daquilo. E eu lembro de algumas pessoas, por exemplo, que me falaram que ela não ia vir para o Evangelho, porque o seu guia, o espírito que ela seguia, ela tinha feito um pacto e os guias disseram que se ela deixasse aquilo, ela ia ser morta, ela ia morrer. E uma outra fez alguns pactos a respeito do seu filho, e ela tinha os pactos, colocava dentro da geladeira, e ela falou que se ela viesse para o Evangelho, o filho ia morrer. Irmãos, queridos, se você talvez esteja preso em algum pacto de religião que você fez, eu quero dizer 2 textos para você. Lucas 10:19 diz assim, Jesus falando, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa palavra de Jesus foi para gente simples, gente comum que vivia na época. 70 discípulos foram pregar o Evangelho e eles tinham medo dessas coisas. Jesus disse, não tenha medo. Eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Esse símbolo da serpente é Satanás, que está lá em Gênesis capítulo 3. E o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 16:20, ele vai dizer assim, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então não tenha medo, porque nem mesmo os espíritos, nem anjos, nem demônios, nada pode separar você do amor de Deus. Não pode nos separar. Dias melhores virão, porque o tempo não pode separar você de Deus. Nem o presente, nem o futuro. Não importa o que acontece hoje, ou o que vai acontecer amanhã. O presente, o que é o presente? É tudo o que a gente pode saber, né? É o dia de hoje, que eu estou vivendo, essas expectativas, o que eu posso experimentar. E o que eu posso fazer hoje é dizer sim ou dizer não, rejeitar alguma coisa ou não rejeitar. Pode ser que venha alegria ou possa ser que venha sofrimentos. Mas, seja o que aconteça hoje, não tem o poder de me separar do amor de Deus. E nem mesmo o futuro, o apóstolo Paulo fala. Seja o que se possa imaginar a respeito do futuro, talvez você tenha prognósticos, probabilidade, faça vários cálculos, ou seja, uma pessoa muito capaz de fazer uma leitura do mundo, da filosofia, da tendência que está acontecendo com a sua vida, e você fala, não vai dar certo, vai ser complicado, mesmo que isso lhe traga insegurança. Mesmo que você não saiba as consequências do que você está vivendo, não tenha medo. Nem mesmo o futuro pode te separar do amor de Deus. Sabe por que não pode? Porque não é você que sustenta essa corda. É o Deus, o Pai, em Cristo, que te abraça, que te envolve, que traz você para perto dEle. E quando essas lutas vierem sobre você, Ele vai te fortificar. Pelo seu Espírito que agora habita em você. Queridos, não é a minha mente, não é a minha capacidade, não é a força de qualquer um aqui. É a graça de Deus que atua em mim, atua em você. 4º lugar, eu posso crer que dias melhores virão, porque nenhum poder pode separar você de Deus também. Nós estamos fazendo aqui uma exposição parcial desse texto. Nem quaisquer poderes, Paulo diz. Para alguns comentaristas do Novo Testamento, esses poderes que Paulo se refere não é o de Efésios 6, mas são poderes humanos. Porque, veja, eles estavam debaixo da força do Império Romano, que dominava situações. Lembra que Jesus é preso por uma autoridade romana, Pilatos leva ele e diz para Jesus, você sabe que eu tenho poder para te prender e tenho poder para te soltar. Tenho poder para te dar a vida e para te dar a morte. O que você vai fazer? João 19:11, Jesus diz assim, nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Queridos, os poderes dos homens podem até matar o nosso corpo, mas não podem matar a alma, como disse Jesus. Nós somos mais que o corpo. E uma coisa é certa, se matar o corpo, eu volto. Aleluia. Você vai voltar, porque nós vamos voltar da morte, triunfando sobre a morte. Mas aqueles que morrem sem Cristo vão padecer por toda a eternidade. Então, nem quaisquer poderes, mesmo que sejam poderes humanos.
Dias melhores virão, porque também a distância física não pode separar você de Deus. Paulo diz, nem altura e nem profundidade. Parece que Paulo aqui inclui a ideia de um espaço físico que você possa imaginar. Altura, profundidade, largura, distância. Então Paulo usa essa linguagem para dizer que nada pode. Eu penso que, se Paulo não usou esse texto, mas talvez estivesse também na mente dele, o Salmo 139, de 8 a 10, diz assim para mim e para você. Olha o que Davi fala. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, no hebraico ali é Sheol, a ideia do mais profundo, como se fosse o inferno, lá também o Senhor está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Queridos, o Senhor está com a sua mão sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nenhuma dessas circunstâncias pode nos separar do seu amor. Não tenha medo. E por último, eu sei que dias melhores virão, porque absolutamente nada pode separar você do amor de Deus. Paulo diz assim, nem qualquer outra coisa na criação. Parece que aqui Paulo, uma vez que ele citou vários exemplos que veio à sua mente, ele fala, olha, eu não posso dar uma lista exaustiva de tudo. Então ele pega uma palavra e diz, nem qualquer outra coisa que você imagine, que eu não disse, que você possa imaginar, ou que possa surgir, nada disso pode nos separar do amor de Deus, o Pai, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a posição de Paulo, ele continua firme. Queridos, nesse tempo de pandemia, de doença, de enfermidade, que assolou todo mundo, todo o nosso planeta, que hoje talvez você esteja vivendo situações muito difíceis. Há pessoas que estão vivendo em comunidades, em lugares que são dominados pela violência. As reportagens mostram, por exemplo, que em alguns lugares no Rio de Janeiro, as coisas continuam rodando do mesmo jeito, porque nem a polícia sobe ali. E ela está refém daquela autoridade humana. Não importa. Se você estiver em Cristo, espere em Deus, dias melhores virão. E nada vai separar você do amor de Deus. Porque você é filho, porque o Espírito Santo habita em você, porque Ele está conosco, porque Ele está vivendo o tempo todo em nós. Então há algo maravilhoso que você precisa trazer para a sua vida. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem pela primeira vez, eu não sei. E talvez você se pergunte, como eu posso viver essa esperança? Essa esperança que está sendo dita nessa noite. Como eu posso viver isso? Como essa convicção venha para dentro de mim? Se você não tem essa convicção ainda, eu te convido a tomar uma decisão por Jesus Cristo nesse momento, onde você estiver. Convide Jesus para vir. A Bíblia diz que se você com a sua boca confessar Jesus Cristo, com o seu coração você crê, você será salvo. A Bíblia diz que o seu nome é escrito no livro da vida. E a partir daí, dessa experiência, o Espírito Santo vem morar em você. E essa convicção não é a igreja que vai te dar, não sou eu que estou te dando, eu estou apenas proferindo a palavra de Deus, mas é o Espírito em você que vai produzir uma convicção que ninguém vai tirar. Nem morte, nem vida, nem profundidade, nem tempo, nada pode tirar isso de nós. Eu lembro de um autor que ele disse o seguinte, achei muito interessante. Um dos avivalistas ali na Inglaterra, ele estava pregando e as catedrais se enchiam na época do avivamento. E tinha um ateu ali, muito famoso, e ele correu para assistir. Ele ia assistir. Um dia o cara parou ele, né, e disse assim, homem, você vai assistir o pregador lá? Ah, vou. Mas você não acredita em Deus? Você não acredita no que ele está falando? Eu não acredito, mas ele acredita. E aquilo mexe comigo. Então, não tem a ver com o que você acredita, tem a ver com Deus Todo-Poderoso, que eu estou falando aqui hoje, que pode trazer essa convicção no seu coração. Então não deixe para amanhã, confesse Jesus, peça perdão pelos seus pecados, e você vai ser livre da culpa, como a gente já viu. Vai viver uma nova dimensão de vida. Não é que nós não nos preocupamos, nós tomamos todos os cuidados,
a nossa igreja está envolvida. A partir de amanhã nós seremos obrigados a usar as máscaras. Vamos obedecer à lei, vamos nos atuar. Temos tendo cuidado, as pessoas estão fazendo isso. A gente quer abraçar, mas a gente não está fazendo isso. Dias melhores virão para isso também. Você crê nisso? Mas o que é importante é que você receba Jesus. Essas promessas venham para a sua vida. E o Espírito Santo fazendo parte de você, você recebe a paternidade espiritual. Uma paternidade que não é declarada, vem do próprio Deus em você. E você vai experimentar talvez uma coisa muito confusa talvez hoje. O medo vai embora. E a fé, a esperança e a convicção vai entrar dentro de você. E você vai olhar para tudo isso e vai olhar a vida de um modo diferente. Creia em Deus. Acredite que dias melhores estão por vir. Deixe a preocupação de lado. Creia e confie no grande amor de Deus por você. Quero orar com você. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, muitas coisas já fizemos nessa noite, cantamos, louvamos, tivemos um momento de intercessão, mas nesse momento, aquela pessoa e mesmo meus irmãos, talvez aquele que esteja afastado, que nessa noite, nesse momento, essa palavra entre no seu coração, que ele seja tocado pelo Senhor, que ele vença todos esses obstáculos e se levante junto conosco como igreja nessa série e que saia da sua boca com toda a convicção que crê também que dias melhores virão para a sua vida. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, pedimos que o teu Espírito complete a obra que o Senhor já começou. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Bom, então eu quero orar agora com você, onde você está. Eu convido você a orar comigo neste momento. Pai, mais uma vez nós suplicamos a tua bênção para essas famílias, para os pedidos que aqui foram mencionados. A Vera que pede pelo seu irmão, o Milton, pede pela sua sobrinha, a Cíntia, o Vanilson, a irmã Nair que pede pelo seu filho, a irmã Isabel Nogueira que pede pela Gisele que está com a enfermidade, com o Covid. A Silmara Braz pede pela família, Deus. E outros pedidos que não foram mencionados, mas que as pessoas estão passando aí, quem sabe por problemas financeiros, de saúde, de medo, quem sabe falta de esperança, o que fazer o amanhã. Mas nós cremos que o Senhor está conosco, o Espírito Santo presente em nossas vidas, e nós vamos vencer. Este momento vai passar em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus possa te abençoar. Eu sou o pastor Eliezer, um dos pastores aqui da Igreja Batista no Jardim Satélite, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, infinito amor de Deus pregado neste dia, nesta noite, e que a consolação do Espírito Santo seja presente na sua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Santo Espírito.